Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre o XPLG, fundo de logística da XP. Vamos ver como é que ele tá, né? Dar uma olhada. Teve um ponto que eles colocaram aqui no relatório que eu não gostei, confesso que eu olhei e falei, tá, mas me explica mais sobre isso. E ficou por isso mesmo. Eu espero que no próximo relatório tenha uma explicação um pouco mais convincente, acho que é a palavra certa. Enfim, fundo pagou 74 centavinhos, ele já até comenta no próprio texto que vai ser esse patamar que ele vai manter nos próximos meses, legal, que dá um dividendo de 9% ao ano, tá muito bom, né? A gente vê aí as cotações meio pressionadas que tá jogando os dividendos lá para cima. Ele coloca o seguinte, né? Que foi possível evidenciar uma diferença negativa entre o resultado e o rendimento distribuído no fechamento dos meses de novembro e dezembro de 22. A gente vai ver isso já já. Essa diferença ocorreu por conta da distribuição desproporcional do ganho de capital da alienação, da questão daquela venda que ele fez e tudo mais, ao longo do semestre. Ele coloca, essa dinâmica poderá se repetir nos próximos semestres em virtude do cronograma de pagamento das parcelas. E espera-se a manutenção do patamar atual da distribuição. Vamos descer. Vamos conversar sobre isso. Ele já falando dessas duas distribuições aqui, ó, esses dois resultados de 62 e 63, e o fundo entregou 74, bem acima do que teve. Nos cabe entender o seguinte: por que veio 62 e 63? Por que teve essa queda? Porque a gente pode ver aqui no histórico do ano, ó, ele já teve resultado de 74, 71, 72, beleza. 62, você fala, opa, por que acabou 62? 69 e 56. Por que foi 56? É aquela coisa, os fundos imobiliários, eles precisam parar, né, alguns fundos, né, de simplesmente o resultado do fundo sai de 69 para 56 ou de 81 para 62 e simplesmente não explica nada para o cotista. Aí você vai olhar a DRE não é das melhores, né, tem aí algumas informações e tal, mas, cara, poderia ser um pouco mais clara, né? Colocar, tipo, veio 62 e 63 por quê? Porque o inquilino fulano de tal paga de forma trimestral. Nesse mês que veio 74 aqui e o fundo pagou 72 foi porque o inquilino XY adiantou. Enfim, não dá mais para não ter essa explicação sobre isso, né? A gente olha para DRE, mas não só vê o número bruto aqui, né? De receitas e tal, porque é o que eu falo. Por que a receita caiu? Por que a receita subiu? Tem que ter explicação disso. Não só aqui, como vários fundos, né? O BTLG é um deles, que ninguém entende bosta nenhuma da DRE, ninguém sabe quanto que paga, qual que é o recorrente, enfim. É complicado, né? É complicado. Eu fico vendo esse tipo de movimento, eu fico lembrando, sabe do quê? Do REIT Prologis, lá dos Estados Unidos, que comprou o segundo maior REIT de logística deles. Então imagina, é como se o HGLG comprasse, no caso não iria comprar, né, iria incorporar o XPLG. Eu fico pensando, por que não? Por que não pegar e falar assim, tá vendo que esse XPLG incorpora com o HGLG, toma, vai Credit Suisse, toma que o filho é seu, toca esse negócio aqui, que é o melhor para todo mundo. Enfim, tem hora que eu fico pensando que às vezes iria valer a pena. Ou então, sei lá, passa uma quiné da vida ou quiné, toca aí, faz um fundo de logística puro seu aí e tal. Porque, cara, é difícil, você não consegue entender as coisas, né? Confesso pra vocês, tem uns fundos que esses pontos me incomodam, né? Por exemplo, olha só, a gente tem aqui de receita de locação, nesse mês aqui, ó, a linhazinha, esse azul clarinho, vindo nesse patamar e nesse mês vindo nesse. Por que teve essa diferença? Não é explicado, cara. Não dá pra ficar adivinhando, né? E aí alguns de vocês, ou até eu já gestor falando isso, mas que o fundo imobiliário é uma categoria que tem um nível de transparência muito grande, né? Nem se compara com ações ou com fundos multimercados ou não sei o que, perere parará pororô. Aí eu simplesmente falo com ele o seguinte, quando vem aqui esse papo, né? Migão, quem é o dono do fundo imobiliário? Sou eu, não sou? Você é quem? Na equação fundo imobiliário, eu sou quem? Eu sou o dono. E você é quem? Prestador de serviço. Então, ou presta um serviço decente, ou a gente troca, né? Então, eu acho que é essa direção mesmo que tem que ter às vezes. Esse aqui, a gente sabe, né, dos fundos da XP, que do histórico da XP Asset, que não tá muito legal. Esse aqui, ele ainda é o único fundo da XP que, digamos assim,
pelo menos na minha opinião, que é investível, né, que dá para ter dinheiro, porque os outros fundos da XP Asset realmente estão bem complicados. Então, assim, espero que eles também não façam nenhum tipo de lambança nesse aqui, né? Esse fundo, ele tá rodando legal, são bons ativos e tudo mais, então a gente precisa, né, que esse tipo de pergunta, esse tipo de resposta que eu pedi no vídeo seja nos respondido, né? Enfim, cota rodando bem abaixo do patrimonial, né? Tá abaixo de R$100, legal. Liquidez é boa. Rentabilidade, tá? Você não vai ficar passando muito, porque o fundo é novo. Tem nem o que falar, né? O fundo, se a gente dividir fundos de 2018 para cá, a gente pode dividir em dois momentos. Dois momentos chave. O primeiro, daqui para trás, que foi o frenesi, cotações indo a valores assim extremamente fora do contexto, bateu R$160. Imagina você comprar uma cota de XPLG a R$160, cara, que loucura, bicho. Imagina quem comprou. Não, faço aqui agora para vocês. Ó. Quem foi maluco de comprar R$160 a cota desse fundo, hoje está recebendo 0,46 de dividendo. Tá recebendo 5% ao ano. 5,5%. Cara, não dá. E aí chega esse momento que distinto, né, dessa maluquice toda. Aí tivemos a pandemia, o crash do Covid e tal. Aí o fundo voltou, tivemos Selic 2%, jogou a cota para 150, também um valor totalmente fora da realidade. E aí veio e depois veio aquele rebote, Selic começou a subir e tal, aí o fundo veio uma precificação para mim mais correta, né? Faz até mais sentido. Então, fica de olho nisso, né? Ficar acompanhando. Mas são dois momentos bem distintos aqui na cotação. A gente vê, ela bateu R$130, cara. Depois caiu, aí subiu para 140. Aí caiu, agora tá numa precificação que eu, pelo menos, eu vejo como mais correta e tal, dando um dividendo legal. Claro que no próximo ciclo de queda da Selic, ele também vai embora, vai subir bastante, mas do jeito que tá hoje, tá bem legal. E como eu falei, é um histórico muito curto de tempo pra gente falar, né? Tem que esperar aí, pelo menos uns 5 anos pra gente conseguir ver esse gráfico com 5 anos e falar, não, realmente foi bom, foi ruim, foi médio, enfim. O fundo hoje tem um pouquinho de cota fundo imobiliário, tem aplicações financeiras bem pequenininha e o grosso está em contratos atípicos, é um ponto forte dele, né? 70% do fundo em contratos atípicos. Locatários, a gente tem, marquei aqui a B2W, que hoje é o problema, né? Lojas americanas, 8% do fundo, vamos ver o que vai acontecer com isso, não sabemos. E o setor de atuação, né? Comércio varejista é o grosso, a gente sabe aí dos riscos do varejo, fica esperto nisso aí. Já tivemos esse sustinho com a B2W. E isso, galera, eu nem fico muito preocupado. Deixa eu te falar para vocês assim, não, o fundo é 57% no varejo, ferrou, porque o Barsi falou que varejo é frio, não sei o que, pereira parará. Ok, mas aí, o que você acha que as outras empresas de varejo vão fazer nesse momento? Vendo essa pica nas lojas americanas. Os caras vão falar, opa, pausa tudo aqui, vamos dar uma reorganizada na casa, porque olha só, o concorrente já foi para o espaço. Então, acaba que é um freio de arrumação para todo mundo, mas a gente vai acompanhando. No mais, 8% da receita do fundo vem de B2W, a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe se vão entrar em recuperação judicial, se não vai, se vai quebrar, se não vai, ninguém sabe, né? Uma hora o rombo era de 20 bi, o rombo já virou de 40, pode ser que durante a semana, aí eu tô gravando esse vídeo no dia 15, pode ser que durante a semana o rombo vire, até vocês assistirem esse vídeo, pode ser que o rombo vire 80, do mesmo jeito que o rombo, não é 40 não, galera, é 2 só. Não dá pra saber, né? Tá tudo muito incerto ainda. E a atualização dos contratos, primeiro trimestre do ano, só em janeiro aqui, 10%, beleza, legal. Vencimento dos contratos, 23 é mais tranquilo e sem revisional. A vacância veio caindo, estava ali próximo de 9, agora já está em 6,8, muito bom. E a questão da B2W aqui novamente. Um ponto, galera, que eu quero entrar nessa atualização dos contratos, que é um ponto legal, de quando a gente está nesse mercado de baixa dos fundos imobiliários, que não consegue emitir principalmente, que você vê direitinho a correção sendo incorporada na cota, né, no rendimento mensal. Então, você recebe de fato a inflação. Porque qual que é o grande problema do fundo imobiliário? É o seguinte, para ele crescer, ele precisa emitir mais cotas. Então o bolo cresce, mas a quantidade de pedaços cresce também. E aí quando o gestor não faz uma emissão muito boa, cresce a quantidade de pedaços, mas o bolo também não cresce na mesma proporção. Aí você vai ter um bolo
todo mundo recebeu um pedacinho, esse pedacinho de todo mundo fica um pouquinho menor porque a emissão não foi muito boa. Aí agora que não tem emissão, que o fundo está parado, né, com a cota bem abaixo do VP, o que acontece? O bolo fica... Ele cresce pouco, né? Ele cresce pouco, o bolo dos aluguéis, no caso, cresce pouco e a quantidade de cotas não aumenta. E aí aumenta a distribuição. Isso é muito bom, cara. Sério, se o fundo imobiliário pudesse não emitir cota e fazer uma outra estrutura para conseguir crescer, um crescimento orgânico, ou então até emitindo uma dívida que não seja CRI, que também é uma bela... não é a melhor opção, para não falar outra palavra, eu não acho esse negócio de securitização o caminho ideal para crescer, até porque não é crescimento orgânico, seria bom para o fundo imobiliário, porque ele ia conseguir, toma uma dívida, sei lá, emite uma debênture. O que vai fazer, eu não sei, uma debênture conversível, que pode converter em cotas ou não, e aí ia lá e comprava, e com a própria receita que vem do mensal pagava, não precisava emitir. Essa regra também, né, de 95% da distribuição no semestre é horrível. Esse negócio tinha que ser um pouco mais flexível, né, porque tem que crescer de forma orgânica. Se não crescer de forma orgânica, não fica bom. Não fica bom. Tá sempre aquela coisa que eu falei. Sempre aumenta o bolo, aumenta a quantidade de pedaços. Aumenta o bolo, a quantidade de pedaços. O ideal é que aumente o bolo e mantenha os pedaços que a gente tem atualmente, né? Eu, pelo menos, eu prefiro que fosse dessa forma, mas não é muito o caso. Acho que não vai ser. Acho que nunca já vi isso, né? Pra fazer isso também tem que mudar. Tem que mudar a lei. A gente já viu, né? Tem que mudar a lei, cara. É complicadíssimo, né? Cara, é muito improvável. Aqui a localização dos imóveis dele, a gente vê, tem um pouquinho lá em Pernambuco, uma área considerável, né? Pô, eu falo pouquinho, mas é uma área considerável, 200 mil metros quadrados, Minas 73 mil metros quadrados, Rio 139, São Paulo é o grosso, 400 mil metros quadrados, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Aí muitos de vocês falam assim, não, mas Pernambuco e tal, não sei o que, alguns ficam até meio tipo, pô, por que o fundo tem imóvel em Pernambuco? Eu vejo às vezes as pessoas perguntando. Para quem não sabe, Pernambuco é um baita de um polo logístico no Nordeste, né? Então, hoje a gente tem aqui no Sudeste do país, por exemplo, polos logísticos que a gente tem forte aqui no Brasil. São Paulo, a região metropolitana toda e tudo mais. A gente tem Extrema, que fica bem na divisa entre Minas e São Paulo. A gente tem BH, né? E a gente tem Rio, tanto na região metropolitana do Rio, como alguns galpões mais aqui no eixo Rio-São Paulo. E esse é o furdúncio, digamos, a logística fica nessa região aqui, ó. Deixa eu fazer vou pegar aqui cadê? Vou pegar uma bola aqui. Vai. O furdúncio da logística no Brasil é isso aqui, ó. Essa região aqui. Aí a gente tem regiões que não estão no meião, mas que são regiões quentes também. Qual que é uma região quente? Eu vou deixar para vocês adivinhar. Fora desse eixo aqui, dessa região, qual é a região quente de logística do país? Você sabe? Sabe me dizer? Esse carinha aqui. O ranking, né, de ABL é São Paulo, Rio, Minas, Pernambuco. Então, pra vocês verem, é um polo muito, muito forte de logística. E fora que a localização geográfica de Pernambuco frente ao Nordeste é muito bom, porque você está bem no centro do Nordeste. Então, você pega aqui, ó, você bota um galpão aqui na região metropolitana de Recife aqui, você consegue entregar para o próprio Recife. Aí em Pernambuco a gente vai ter aqui mais para frente, a gente vai ter Petrolina ali mais no interior, a gente tem João Pessoa aqui pertinho, a gente vai ter Maceió, a gente vai ter Aracaju, vai ter Salvador um pouco mais longe, a gente vai ter Natal, vai ter Fortaleza, enfim, você consegue atingir toda essa região que tem uma concentração geográfica de pessoas gigantesca. Se não me engano, o Nordeste já está com 40 milhões de pessoas, 50 milhões de pessoas, enfim, bastante. E é uma região muito central, é muito boa a localização para você conseguir atender tudo. Por exemplo, a mesma coisa que a gente vê em Extrema. Extrema está aqui, ó, aqui assim, você consegue atender São Paulo muito facilmente, Rio muito facilmente e BH muito facilmente. Está até um pouquinho do Espírito Santo, né? Então é muito bom quando você tem essa região de certa forma central. Então o Pernambuco é isso. Por incrível que pareça, né? Porque a gente fica muito acostumado, fundo imobiliário, aquela coisa, principalmente lá, fundo de CRI, garantias em São Paulo, não sei o que, só fica aquela coisa assim, ó, só no Sudeste, mas a gente tem que lembrar que existe também lá em cima um estado que tá correndo por fora, né, na quarta posição ali no pódio, e que se bobear, daqui a pouco
entra até no pódio, não duvido, viu? Não duvido nada no futuro a gente ter logística como sendo o primeiro lugar São Paulo, segundo Minas, terceiro Pernambuco e o quarto Rio, que a gente sabe que ninguém tá construindo galpão no Rio e tal, tá com problemas de vacância do Rio, e eu não duvido, sinceramente eu não duvido no futuro isso acontecer, porque são duas regiões também que estão com falta de galpão. Pega a vacância de Minas e de Pernambuco pra vocês verem. Se não me engano, Pernambuco acho que é 5% de vacância, um pouco mais, um pouco menos, não me lembro a memória, e região metropolitana de BH, Extrema, por exemplo, é 3%, 2%, Extrema não tem nem onde mais construir galpão, pra vocês terem ideia. Extrema também tem incentivo fiscal, não sei o que, dane-se, mas não tem nem onde construir mais galpão em Extrema, de tão quente que tá. 17 condomínios, né? E aqui os ativos, olha lá, o imóvel lá em Pernambuco, imóveis em São Paulo, imóvel no Rio, enfim, os mais variados aí a gente consegue ver. Olha lá, outro em Pernambuco, imóveis em Extrema, localização muito boa, né? Aqui a gente tem o desenvolvimento, né, do especulativo, entenda como especulativo. Por que chama especulativo? Entenda que é um galpão que eles construíram sem ter inquilino certo. Então, tipo, é aquela coisa, vamos especular aqui, vamos construir um galpão, depois a gente aluga. Não é um build-to-suit, né, que você vai construir já para vem um Mercado Livre e fala, cara, construir um galpão assim assado para mim que você ser inquilino. Então, não é esse o caso. É você construir, vamos levantar um galpão aqui e a gente aluga ele depois. Aqui a gente tem a expansão do Leroy, que está já finalizada, está só na parte de aceite, então daqui a pouquinho já deve estar gerando até receita para o fundo, a gente vai acompanhando. E aqui uma tabelinha com os contratos e tal, mostrando, etc. E é isso aqui. E a alavancagem do fundo, que é ridiculamente baixa, não tem nem o que falar. Então, galera, fica aí o vídeo do XPLG, a gente vai acompanhando, ficar de olho naquela questão da receita para ver. A gestão já falou que consegue manter os 74 centavos, então eu espero que não tenhamos surpresas desagradáveis, né? Mas de toda forma, é um ponto que eu gostaria de saber, o porquê que tá variando essas variações, beleza? Fica aí o vídeo, se você gostou, se gostou, se inscreve no canal, dá essa moral. Valeu aí, fui!